do cognitivo, da formação cognitiva do ser, tá? No aspecto histórico, ele tem um sentido de origem, então ele é um fator que vai dar a origem a todas as coisas, e também tem um sentido teológico de pré-existência, de eternidade. Por isso que João vai dizer, no princípio, e aí esse termo princípio eu vou tratar mais tarde, era o verbo, quer dizer, era a existência, era a razão, era o conhecimento, era a história, era o tempo, era a comunicação, era a origem, era a ordem, era até a locução verbal, o som fonético da voz, tá? Da palavra. Palavra como ordem, palavra como comunicação, por isso que também o verbo é palavra, e palavra é comunicação, palavra é realização, é existência, é diálogo, é como se fosse um diálogo do céus com a terra, através da manifestação do Deus na terra. E aí, nós vamos ver agora, que já vimos o sentido etimológico e o sentido teológico, uma outra questão muito importante, significativa, que é o termo princípio, que é o termo archi. O termo archi, no grego, ele quer dizer início, princípio, num sentido de pré-existência. Uma existência, o que é uma pré-existência? Uma existência eterna. Uma existência que não tem tempo, é atemporal. Não tem um princípio de um início, um tempo determinado que deu o início. Não, ele é atemporal. Então, é uma comprovação, ao utilizar o termo arche, no princípio, é uma confirmação que João está dando e uma defesa que João está dando que Jesus, ele era Deus, primeiramente, porque era o verbo, era a comunicação, era a ordem, era o conhecimento, a razão, a história, o saber, a origem, a ordem, mas ele também era atemporal e antes de que tudo fosse, ele já era. Por quê? Porque ele era atemporal, não estava limitado ao tempo, era eterno. Era a fonte do tempo. Era o próprio tempo. Ele era o próprio tempo. E aí o tempo aqui, nós podemos utilizar o termo aion, que é o termo utilizado para períodos, tempos, dispensações e até para um sentido indecifrável de tempo. Um tempo que vai além do tempo. Um tempo que vai além do tempo. Então, esse primeiro versículo que João está utilizando, nesse primeiro versículo, ele já está defendendo que Jesus não era apenas um homem, era Deus. Que Jesus não era somente Deus, também era filho de Deus, porque foi criado. Por quê? Porque nasceu. Por quê? Porque tornou-se humano. Mas era um humano com duas essências. Aí existe a terminologia teológica hipostases, ou seja, ele é 100% humano e 100% divino. Ele é um humano
com duas essências, a essência humana, matéria, corpo, e também ele é espírito. Por quê? Porque é Deus. Então, João está tratando, principalmente o primeiro capítulo, como um capítulo de defesa total, integral, de que aquele que está ali é Deus. Aquele que está ali é eterno. Aquele que está ali é divino. E esse termo divino, muitas vezes, é mal empregado, porque aí, quando a pessoa gosta de uma coisa, fala assim, isso é divino. Não. O divino aqui não está vulgarizado. O divino aqui está no sentido de divindade. Divindade. Vamos em frente. E aí, nós entramos agora sobre divindade. O que vem a ser divindade? E qual a diferença, né, de divindade e deidade? Divindade é quando tem a mesma essência de Deus. Divindade quer dizer, tem a mesma essência de Deus, a mesma natureza de Deus. E deidade, que é Deus, em toda a sua plenitude. Agora, Paulo vai defender a deidade. Qual? Deidade é Deus em todos os sentidos? Em todos os sentidos. E Paulo vai ampliar uma definição para a deidade, falando que a deidade é a plenitude da divindade. E aonde é que Paulo fala sobre isso? Em Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Quem tiver, abra a Bíblia e leia. Filipenses, capítulo 2, versículo 8. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Não, é 9, versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Não, então alguma coisa está errada. Filipenses 2, 9? 2,9 está aqui. É isso mesmo. Deixa eu ver se é Filipenses ou é Colossenses aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. Colossenses 2,9. Colossenses 2,9. Colossenses 2,9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha aí, ó. Paulo, aí nesse versículo, nessa declaração, ele está dizendo o que é a deidade em toda a sua abrangência. O que ele estava falando? Que ele, quem? Cristo, corporalmente, ou seja, humanamente, nele está habitando a plenitude, ou seja, toda a extensão da divindade. Então, o que João estava defendendo no versículo 1 era que, e no capítulo 1, que o Cristo era pleno em divindade, porque era deidade, era Deus.
Não era apenas um ser divino, mas era o próprio Deus manifestado, em outras palavras. Mas esse próprio Deus era humano. Era um ser formado humanamente. No aspecto biológico, não tinha nenhum órgão que os humanos não têm. Todos os órgãos, todos os componentes, elementos que compõem o corpo humano, ele possuía. Por quê? Porque ele era humano, tinha sentimentos também no aspecto de sua humanidade humana, né? Até necessidades humanas tinha, porém, aí entra o porém, sem pecado. Por quê? Porque pela essência dele, divina, ele era Deus. santo, que é um atributo da sua divindade. Quais são os atributos da divindade? Bondade, benignidade, eternidade, santidade, justiça, amor, fidelidade, onisciência, onipotência, onipresença. Então, ele era o próprio, o único e eterno Deus em corpo. E aí, como eu já falei, o gnosticismo e o docetismo, que eu já expliquei quem eram e como pensavam, discordavam, e essa é a razão de João escrever esse evangelho para justamente desconstruir, refutar e até, se possível, extrair os argumentos que eram, vamos dizer assim, defendidos, postulados pelos gnósticos e por também aquelas correntes gnósticas do cetismo e também outras correntes que eram totalmente adversas ao ensinamento bíblico, tá? E aí João vai falar e vai mencionar nos evangelhos uma expressão de Jesus, que Jesus, ao expressar ela, ele está dando a mesma expressão que Deus deu para Moisés. Quando os fariseus e os saduceus inquiriram Jesus quem ele era, né? Ele falou: eu sou. Eu o sou. O que ele estava falando? Ele estava falando a mesma expressão que falou quem? Falou Moisés. Falou Deus para Moisés, Yahvé para Moisés, né? E Yahvé para Moisés, ele falou o quê? Moisés, vai a Faraó e fala que o eu sou te enviou. Então ele estava atribuindo a ele mesmo que ele era o eu sou. Ou seja, com essa declaração, ele confundiu os judeus. E aí causou até uma certa controvérsia. Como esse homem, sendo humano, está dizendo que ele é o eu sou? E aí, essa expressão no aramaico, que Jesus vai utilizar, né, é ego reimai, eu sou. Mas ego reimai só podia falar quem era e quem é Deus, e ele era o próprio Deus. E aí, os judeus que compreendiam e sabiam o que era essa expressão, ficaram totalmente, vamos dizer assim, discordantes e contrariados de um humano declarar que era Deus. E aí iniciou, né, as grandes controvérsias contra Jesus, por parte de fariseus, saduceus e essênios. E aí depois, mais à frente, no capítulo 3, ele vai falar sobre o novo nascimento. Aqui ele vai dar uma aula soterológica, sendo ele a própria fonte da soterologia, porque ele era o próprio Soter, o próprio Salvador.
E ele vai trazer um aspecto biológico e espiritual em confronto. Vai fazer um confronto entre o biológico e o espiritual. Nicodemos, que era um sábio, que era um doutor da lei, um mestre em Israel, vai entender pela ótica biológica como é que pode um homem que já está pronto, formado, voltar ao ventre da sua mãe. Olhou pelo olhar humano, natural. E Cristo estava olhando pelo olhar espiritual. Falou, não é nascer assim como você está defendendo. É nascer da água e do espírito. Por que ele vai utilizar os dois elementos, água e espírito? Justamente para colocar a água purifica, a água é energia, a água é vida, e o espírito é vivificador, é o que ressuscita, é o que dá a vida, traz a existência. Então, você precisa nascer de uma existência espiritual, nascer de uma nova vida, uma vida espiritual, uma vida de intercomunicação e intimidade e interrelacionamento com o Pai, com Deus, com os céus. É isso que Jesus queria, de uma forma ou outra, trazer ao entendimento de Nicodemos. Não é? E aí, no capítulo 4, já Jesus vai trabalhar questão de... João inicia a tratar sobre os sinais que Jesus operou. João não utiliza o termo milagres, viu? Por que João não utiliza o termo milagres e utiliza o termo sinais? Qual é a diferença de milagre para sinais? Milagre, o termo para sinais, que é semeion, tem o mesmo sentido do termo utilizado para milagres. Só que semeion, que é sinais, ele tem um sentido de manifestação sobrenatural de uma divindade. Então, ele vai utilizar o termo sinais, porque o termo sinais está indicando que, olha, ele é o único que pode operar sinais que não são humanos. Sinais que evidenciam que ele é Deus, que ele é eterno, que ele é celeste. Porque o humano não faz um cego enxergar, um paralítico andar, um mudo falar, um morto ressuscitar. Por isso que ele vai citar, inclusive, ele cita a ressurreição de Lázaro. Ele é o único que cita a ressurreição de Lázaro. 4 dias morto, justamente para indicar, não é, a profundidade e a dimensão dessa operação de maravilha que Jesus operou com a ressurreição de Lázaro, 4 dias morto. Depois também o filho da viúva de Naim. Depois também outros grandes sinais que João vai tratar no seu evangelho. E João também, do capítulo 1 até o capítulo 10, está trabalhando uma cristologia em que ele vai colocar 8 títulos para Jesus. Ele é Verbo. João fala que ele é a glória do unigênito do Pai, não é? E nós vimos a glória do unigênito do Pai. Então, ele é a glória do unigênito do Pai, a doxa, a glória manifestada. Ele é o que faz nascer de novo, então é o Salvador. Ele é a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele é a palavra, não é?
No princípio era a palavra, e a palavra era Deus. Sexto, ele é o pão da vida, que desce, o pão vivo que desce do céu, o pão da vida. Ele é o bom pastor, João 10. E ele é o quê? A porta das ovelhas. E ainda tem também aqui um nono. Tem um nono e um décimo. Porque ele é o caminho e ele é a vida. Então, João dá várias indicações do capítulo 1 até o capítulo 11 de que Jesus é Deus em toda a plenitude da divindade, como declarou Paulo. E aí, do capítulo 12 a seguir, João vai tratar de sinais, João vai tratar de alguns ensinos que são mensagens, que não são parábolas, mas são já ensinos propriamente dito de Jesus para os seus discípulos, na formação dos discípulos, na formação do povo que o acompanhava, como também João vai apresentar o querigma, a mensagem cristocêntrica, a mensagem de Cristo que era o Pai. Eu e o Pai somos um, como ele declara em João 17. Pai, assim como eu te glorifiquei, glorifique a mim também sobre a terra. Assim como eu e tu somos um, que eles sejam um em nós, unidade. Então, ele está falando, nessa oração sacerdotal, de que a igreja, os servos de Cristo, no aspecto escatológico, também seriam um, porque ele também tinha essa visão, esse projeto, esse propósito de tornar os salvos um em Cristo. Ou um em Cristo e Cristo em Deus, então um com os céus e céus unido aos céus e os céus unidos a nós, uma forma de unidade espiritual, como a Paulo até trata em Efésios, uma unidade espiritual e também uma comunicação celeste. Vocês estão entendendo a abrangência da proposta de João? E aí o capítulo 14, o 15, o 16 também é justamente para alguns ensinos como a videira verdadeira, não é? O ensino e também algumas instruções escatológicas. E aí depois o João 18 e o 19 e o 20 já é a questão do momento das controvérsias. Depois aí vem a prisão, o julgamento, na ótica, como João narra, que narra um pouco diferente do que Mateus, Marcos e Lucas, a morte e a ressurreição. E, no momento da cruz, João utiliza de uma expressão que Mateus, Marcos e Lucas não utilizou, que foi a expressão tetelestai, ou seja, a expressão que indicava está pago. Alguém tinha uma dívida naquela época, o juiz, o responsável pela coletoria ou pela cobrança de impostos, o Gran-Gambai, batia com o carimbo no papel, dando a sentença. Está pago. Estava preso e era liberto da prisão, não é? Era batido um alvará de soltura, está tetelestai, está solto, está livre.
a sentença foi paga. Não é? Estava na condição de escravo e foi liberto, cumpriu o período da sua escravidão, o dono, o seu senhor, dava lá a declaração, tetelestai, está livre. Então, quando Jesus brada na cruz, está consumado, João está utilizando o termo tetelestai, está pago, está cancelado, está livre, está absolvido. E, claro, João termina o seu evangelho no capítulo 21, num diálogo com Pedro, dizendo, Pedro,